Quero até trazer mais uma camada dessa situação toda e falar um pouquinho sobre a maneira como o Congresso vem lidando também com a questão ambiental e relacionado àquela conversa que a gente estava tendo sobre as emendas parlamentares, porque só 27 deputados e 4 senadores destinaram emendas parlamentares individuais para programas apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva. Quero conversar com a Marília Ribeiro, que vai trazer as informações para a gente agora e quais programas foram beneficiados para a gente seguir no nosso bate-papo ali, hein, Marília? Oi, Evandro. Pois é, né? Dos 594 congressistas, entre deputados e senadores, apenas 31 deles destinaram as emendas parlamentares individuais a programas voltados ao Ministério do Meio Ambiente em 2024. No total, foram destinados 35,7 milhões de reais. Neste ano, foram 3 programas que foram priorizados pelo Ministério de Meio Ambiente. A nossa produção preparou uma arte, Evandro, com o nome do programa, o valor que foi destinado e também a quantidade de parlamentares que enviaram esse recurso para este programa. Nós vamos ver agora que o primeiro programa é o de prevenção e recuperação da biodiversidade, combate ao desmatamento e incêndios. Esse programa recebeu 28 milhões de reais de emendas de 21 parlamentares. Já o segundo programa é o de enfrentamento da emergência climática. Esse recebeu 5,2 milhões de reais de 5 parlamentares. Já o último programa ele é voltado à qualidade ambiental nas cidades e no campo. Esse teve 2,5 milhões de reais de 6 parlamentares. Evandro, além dessas emendas individuais desses parlamentares, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas lá do Congresso Nacional também destinou emenda. Essa foi de 8,9 milhões de reais ao Programa de Prevenção e Recuperação da Biodiversidade, que é esse primeiro programa que a gente acabou citando, né? Que ele é voltado para prevenção e combate aos incêndios florestais. Todos esses dados que nós citamos aqui, Evandro, ele está lá no portal da transparência. Então, todo mundo consegue acessar e observar também. Além dos valores e dos programas para onde esse dinheiro foi destinado, a gente consegue também encontrar o nome de cada parlamentar, né? De cada um dos 27 deputados que destinaram para o meio ambiente e também dos 4 senadores, totalizando 31 parlamentares lá dentro do Congresso Nacional que destinaram aos programas da pasta do meio ambiente. Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. José Maria Trindade, eu já queria tocar nesse assunto contigo para saber o seguinte. Essa situação, né, de pouquíssimos deputados em comparação com o tamanho da Câmara trabalharem com as suas emendas para programas ambientais tem a ver também com certa dificuldade de articulação, tem a ver com uma relação não muito positiva que boa parte dos parlamentares tenham com a figura da ministra. O que acontece que não há aderência dos parlamentares em relação aos projetos ambientais do país? É que os parlamentares entendem as emendas como uma extensão do seu orçamento, do orçamento pessoal. Entendem que as emendas, na verdade, fazem parte da carteira deles. E aí eles usam as emendas, assim, cada um faz o que acha que deve. Há quem usa a emenda para ganhar dinheiro mesmo, vendem as emendas. Vou dizer aqui, existem empreiteiras que chegam e te dou tantos milhões, o deputado assina as emendas e a empreiteira faz o que quiser com elas. Assina em branco as emendas parlamentares. E as empreiteiras cuidam e dão o dinheiro vivo para o parlamentar. Existem os que dão as emendas parlamentares para instituições de saúde, de atendimento a não sei o quê, porque é possível, né? Instituições sem fins lucrativos. E existem os altruístas, que são em menor número no Congresso Nacional, mas eles existem. Os direitos difusos, tradicionalmente, eles são muito pouco defendidos no Congresso Nacional. A gente que tem uma certa experiência de Congresso passa no corredor das comissões. São várias comissões e um corredor. Você passa na Comissão de Direitos Humanos, Direito de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, tudo vazio. Você chega na Comissão de Finanças e Tributação, na Comissão Mista de Orçamento, assim, ó, cheio.
todos os deputados lá, assessores, lobistas e tal. Então, essa é a lógica da política, você entendeu? Porque ninguém coloca a sua emenda, o seu orçamento num direito difuso desse que é queimada. E o que eu vou ganhar nisso? Né? Cada um quer ganhar alguma coisa, você precisa saber qual é a moeda. Né? Se é voto, se é dinheiro, se é apoio futuro. Então, assim, é muito difícil mesmo um parlamentar ser tão altruísta ao ponto de jogar as emendas que ele não é, mas ele considera um bem dele num assunto tão amplo assim. Faz muito sentido, viu, Zé? O que você acha, Piper? O Zé, em poucas palavras, ele fez aí um tratado antropológico sobre o funcionamento do Congresso. É isso. Eu aprendi uma frase uma vez, uns 30 anos atrás, e eu já fui jovem um dia, né? Eu fui fazer um trabalho, um freelancer lá para um amigo que era diretor de uma empreiteira. Um sujeito bem mais velho, mais experiente e tal. Aí ele me chamou lá para fazer um trabalho na área de comunicação. Eu entreguei o trabalho, aí a gente começou a conversar sobre várias obras que a empreiteira dele tocava pelo país. Aliás, ela é atuante até hoje. E aí ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que é a seguinte: toda obra tem dono. Mas não é o dono, pessoa jurídica, digamos, o Alan Ganes vai investir na construção de um prédio, então ele é um dono. Não é a esse dono ao qual ele se referia, mas sim a empreiteira. E por que ela era dona daquilo? Porque alguém pagou, ela devolvia uma... Então ela fazia toda essa gestão como se ela fosse a provedora desses recursos. E não, ela estava prestando um serviço. Mas ela, na verdade, fazia sim a gestão desses recursos, inclusive pagando as devidas propinas aí. É assim que funciona. Aí alguém vai pegar a sua emenda e falar: puxa vida, eu vou destinar então 20% das minhas emendas para o corpo de bombeiros ou para os brigadistas que apagam o incêndio. Ué, mas não tem obra? Fala, Segré. Não tem construtora lá, lógico. Eles trabalham do jeito... E aqueles corruptos, né? Trabalham do jeito como o código da telefonia. Eu gostaria de um Vivo, e é 15%. Gostaria de um Claro, 21%. É mais ou menos isso. É uma vergonha absolutamente por todos os lados. Mas temos que verificar quem são esses congressistas. De alguma maneira, eles estão fazendo o que os outros não estão fazendo. E tomara que tenha muita gente vinculada ao governo que esteja ajudando para não pagar tanto mico o governo, de mandar algo de dinheiro. E para a autoridade climática, pode ser algum dos ministros da corte, eles estão apitando em tudo o que se refere a isso. Liberam cargos, se juntam com governadores. Eu acho que poderia ser legal. Fala, Gani. Essa razão, né, de não destinação de emendas, né, de uma boa parte aí de parlamentares para o Ministério do Meio Ambiente, é a mesma lógica do porquê que não vai para a educação básica, né? Porque não tem aquele efeito eleitoral. Educação básica não dá voto, é projeto de longo prazo, né? Saneamento não dá voto, é debaixo da terra, é projeto de longo prazo. O que dá voto é casa popular, algo de curto prazo, é bolsa na universidade, tem que ter aquela tesourinha, cortando a faixa amarela, inaugurando. É isso que deputado quer, exatamente a mesma lógica aí para o meio ambiente.